Olá, meus queridos, que bom que você está aí. Nós vamos hoje à primeira aula da Escola de Líderes. Primeira aula da Escola de Líderes vai ser algo muito legal, vai ser maravilhoso, a gente vai estudar juntos. E eu sei que Deus tem um tempo de bênção, um tempo de vitória, um tempo de conquista para nós. Ser líder na casa de Deus, servir a Deus, é uma das melhores coisas que pode te acontecer. É a melhor decisão que você pode tomar. Eu vejo, por exemplo, no livro de Josué, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui que está travando, né? Eu vejo, por exemplo, no livro de Josué, ele diz assim, ó, escolham vocês a quem vocês vão servir. Escolhe vocês, vai, escolhe. Tem tantas opções, você faz o que você quiser. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você já parou para pensar nessa afirmação? Ele não está dizendo, eu e a minha casa vamos para a igreja. Eu e minha casa não perderemos um culto. Não, não. Ele fala mais do que isso. Ir à igreja é importante, mas não é tudo. Não basta ser assistente. Você não está lá apenas para assistir. Ele está dizendo, escolham o que você quiser fazer. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu fico muito feliz por essa oportunidade que eu estou tendo de poder meditar com você a respeito desses assuntos tão importantes. Isso que você vai ter aqui é o texto completo, são as aulas completas da Escola de Líderes e hoje nós vamos fazer a aula número 1 e espero que te abençoe. Vamos lá? Está pronto? Deus é maravilhoso. Estou muito feliz com essa oportunidade que Ele me dá. E vamos lá, olha. A primeira coisa que um líder ele precisa saber, deixa eu colocar meu rosto aqui, porque a gente vai se comunicando, não é? Cadê? Tá aqui? Ai, meu Deus, já vou achar. Uma coisa muito importante que você precisa levar em consideração é que um líder, ele não pode ter vida própria. Considere nisso que eu estou te dizendo, porque algumas pessoas se frustram, algumas pessoas não aceitam ser cobradas, algumas pessoas não sabem lidar com injustiça, e um líder, ele está sujeito a isso. Você sabe que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Se você tiver alguma dificuldade com isso, você não pode ser líder. O líder, às vezes, é o que mais faz e o primeiro que toma a pedrada. Então, você precisa ter isso no seu coração, sempre pronto a servir. Toma cuidado. Uma das afirmações de Jesus, ele diz assim, ó, ai daquele, é inevitável que venha escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então toma muito cuidado quanto às coisas que você fala, a forma como você fala, as coisas que você faz, as postagens que você tem na rede social. Tudo isso você precisa estar muito atento. E acredite em mim, tem muita gente de olho, tem muita gente te observando. Tem gente que observa apenas para ver no que pode criticar. Se você errar, as pessoas vão te criticar. Se você não errar, elas vão te criticar também. E tudo bem, você vai tirar de letra, porque um discípulo ele precisa aprender a olhar para Jesus. Eu vejo que temos dois estágios na vida cristã. O primeiro estágio é quando você chega para Jesus, quando você aceita Jesus, quando você entrega a Ele a sua vida, as coisas começam a dar certo. Se estava doente, é curado, a vida financeira vai se ajeitando, a família vai se ajeitando, você percebe que há um novo nascimento, há um novo estado de coisas. Isso é a bênção de Deus e é maravilhoso. Mas é muito comum que algumas pessoas, depois de algum tempo vivendo isso, que é o primeiro estágio, ele percebe que o céu trava, ele simplesmente as coisas deixaram de dar certo
Simplesmente as coisas não estão mais acontecendo como ele gostaria que fosse. Então, a Bíblia chama isso de os céus de bronze, pastor. Mas por que que a gente passa por esse momento do céu de bronze? É porque nesse momento é a sua vez, é a sua hora. O céu está esperando a sua vez. Então, existem os dois estágios, de novo. Ó. Uma multidão se assenta para comer o pão da multiplicação. Mas os discípulos, que são apenas 12, eles têm a função de distribuir esse pão a toda aquela multidão. Então a multidão come e vai embora. O discípulo trabalha, serve, come também e permanece. Então, esse é o discípulo. O discípulo ele se destaca em muitos aspectos da multidão. Daqui a pouco eu vou começar a passar os slides aqui e você vai perceber isso. Então, o discípulo, ele é muito diferente da multidão e vai ser bênção demais. Vamos lá, então, estudar a palavra de Deus? Você está pronto? Vamos lá? O discípulo de Cristo. A palavra discípulo tem a sua origem no idioma grego e ela era utilizada na antiguidade para identificar um aluno que seguia um determinado mestre, um pensador, um rabino ou um filósofo. Então, o discípulo é um aluno. O discípulo não é um professor e o discípulo não é um mestre. O discípulo é aquele que está sempre pronto a aprender. Discípulo é aluno. Guarde isso porque a gente vai precisar disso aqui no decorrer da nossa aula. Vamos lá, no primeiro contexto, no contexto daquela época, o discípulo era alguém que estava disposto a deixar-se moldar. É um aluno tratável, disposto a deixar-se moldar. Poucas pessoas têm essa característica. As pessoas querem ser valorizados, as pessoas querem ser reconhecidos, mas poucos são os que são de fato tratáveis. Então você tem que ser tratável, né? Deixar-se moldar. É difícil ajudar, você deve concordar comigo, é difícil ou quase impossível ajudar uma pessoa que acha que sabe tudo, não é? Também os que criam na pregação dos apóstolos eram chamados discípulos, porque eram seguidores que procuravam conhecer e praticar a filosofia de vida do Senhor Jesus. Então, esses são também discípulos. O que é ser um discípulo? Um discípulo cristão é alguém que não apenas aprende e entende as coisas dentro da visão. Muita gente aprende, mas não faz. Ele não é apenas a pessoa que aprende e entende as coisas dentro da visão, mas que também tem um compromisso de vida com o seu mestre. O discipulado visa a formação do líder e da mente do mestre na vida do discípulo. Formação da vida e da mente do mestre na vida do discípulo. Não é o que ele quer, não é o que ele pensa, não é o que ele gosta, ele está sendo formado e vai ser formada nele a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, que a mente de Jesus seja formada em você. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ó. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele está chamando de filhinhos e está dizendo que de novo ele sente, eu não sei o que é uma dor de parto, as irmãs devem saber, mas ele está dizendo que de novo ele torna a sentir as dores de parto. Por quê? Porque de fato Cristo ainda não foi formado na vida daqueles que eram os seus discípulos. O discipulado cristão requer a tomada do jugo de Cristo. Consequentemente, requer do discípulo que aprenda os ensinamentos de Cristo e absorva o seu caráter. Preste atenção de novo à distinção
entre povo e discípulo. O povo aprende e tudo bem, né? Ele aprende, ele tenta colocar em prática, ele vai fazer de tudo para colocar em prática. Já o discípulo, além de aprender, ele tem que ter dentro dele o caráter de Cristo sendo formado. Ele tem que ter a vida de Deus dentro dele. E chega uma hora que, por andar com Jesus, por ser um discípulo de Jesus, quem olhar para ele percebe que o próprio Senhor Jesus está dentro dele. Ele absorve a vida e o caráter do Mestre. Eu desejo do fundo do meu coração que isso aconteça com você. Agora, vamos lá, discípulo. Existe uma ordem do Senhor para você que não pode ser deixada de lado. Ó, cada cristão deve ter a consciência de que deve ganhar e discipular uma pessoa para Cristo, a fim de que a grande comissão de Jesus seja cumprida. Eu não sei como que é na sua família, mas isso vai ilustrar muito. Vou falar da minha família. Ó, quando criança, deixa eu mudar a tela aqui, fica mais pessoal. Quando criança, eu tenho duas irmãs e um irmão. Então funcionou assim, ó. A minha irmã mais velha, a Eunice, ela foi cuidada diretamente pelos meus pais, pela minha mãe, porque ela era, na época dela, ela era filha única. Mas logo veio eu. Logo chegou o Ednilson, e aí a Eunice, ela tinha a função também, além das coisas dela, ela tinha a função de cuidar de mim. É a diferença de 2 anos de idade. Logo depois veio a Elaine, e aí funcionava mais ou menos assim. A Eunice cuidava de mim e eu tinha que ajudar a cuidar da Elaine. E mais tarde veio o Juninho, meu irmão, a rapa do tacho. E aí todo mundo ajudava a cuidar do Juninho. Na fé, isso também, isso chama discipulado. É o irmão mais velho ajudando a cuidar do irmão mais novo. Assim todas as pessoas são pastoreadas, assim todas as pessoas são orientadas, assim todo mundo recebe a mesma criação e a mesma orientação. Na Bíblia, isso é chamado de discipulado. E o discípulo, ele tem que entender que ele também precisa urgentemente ser um formador de discípulos. Você precisa ter os seus discípulos. Olha a ordem de Jesus, ó. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Observe que Jesus não disse, vão e façam membros. Não, Jesus está dizendo, vão e façam discípulos. Percebe de novo a diferença entre multidão e discípulo? O povo é multidão, é o membro da igreja. Ele se senta, né, no banco, ele assiste o culto, às vezes ele reclama, às vezes ele não reclama, às vezes ele apoia, às vezes ele deixa de apoiar, e se não estiver satisfeito, inclusive, ele vai embora. Agora o discípulo não, o discípulo é filho, e filho não vai embora, o filho permanece na casa, ele passa por dificuldades, mas ele permanece, ele não troca. Então a ordem é, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Não é ensinando a obedecer a maioria das coisas, não. É ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E é isso que
um discípulo deve fazer? Ele tem que se preocupar em fazer novos discípulos, mas ele também tem que se preocupar em obedecer ao Senhor e fazer com que seus discípulos também sejam obedientes a Deus. Amém? Conseguiu perceber a diferença entre o povo e o discípulo? Você conseguiu perceber que a multidão, ela é a grande maioria, mas a diferença acontece justamente na vida do discípulo. Você não é chamado para ser mais um, você é chamado para ser discípulo de Jesus. Tudo bem até aí? Tá me acompanhando? Deixa eu só achar o slide aqui. Só um segundinho. Gente, é bom demais a gente ter essa oportunidade de estudar juntos, de meditar juntos a respeito da palavra de Deus. A melhor coisa que pode acontecer na vida de um cristão é ele ser chamado para servir. Eu passei por diversos estágios dentro da igreja, sabe? Mas um dos momentos mais felizes foi quando eu fui chamado a ser diácono. Olha, aquilo para mim foi uma alegria, aquilo para mim foi uma bênção enorme, enorme, enorme. Foi uma honra muito grande estar ali servindo a Deus. Irmãos, que bênção, como eu ia para a igreja com tanta alegria, como eu era feliz servindo ao meu Deus. Eu ainda era muito jovem e no diaconato eu lembro que a gente usava uma gravata de crochê. O diaconato da nossa igreja, lá em Franca, usava uma gravata de crochê. Então eu ganhei de alguém, não lembro quem, ganhei uma gravata de crochê azul. E como eu fiquei feliz servindo ao Senhor com aquela gravata, servindo, indo para a igreja com todo prazer, com toda honra, usando aquela gravata para servir ao meu Deus. Servir a Deus é uma das melhores coisas que pode te acontecer. Servir a Deus é uma honra, uma honra. Escreve para mim aí, onde você estiver assistindo, como é que foi a sua experiência, como é que você começou a servir a Deus, se já começou. E eu recomendo, inclusive, para você que ainda não serviu a Deus, ainda não é um dos líderes na sua igreja, eu recomendo que você ore por isso, que você sonhe com isso, que você deseje isso, porque servir a Deus é maravilhoso. Deseje com toda a tua força, deseje com todo o teu coração servir a Deus. Não esteja satisfeito apenas em receber. A multidão, ela é assim, é uma característica da multidão. Ela come, 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 ela recebe, 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 mas ela nunca divide com ninguém. Ela é o mar morto. A igreja dos nossos dias vive pedindo a Deus intimidade, mas ela não quer produtividade, ela quer ter intimidade, ela quer ter o prazer da presença, ela quer sentir a presença, ela quer se alegrar com a presença do Senhor, mas ela não quer servi-lo. Ele é apenas o alimentador. E eu vejo na história da Bíblia, na história de Jesus, que em determinado momento, aliás, por 2 vezes, ele alimentou a multidão, ele multiplicou peixes, pães, ele ensinou, ele curou e tudo mais, fez tudo. Aí, a multidão, depois da segunda multiplicação, a multidão foi até onde Jesus estava, e a Bíblia diz que Jesus tem uma atitude assim que
pouca gente entendeu e causa estranheza. O que Jesus fez? Jesus tentou fugir e eles seguiram, e então ele vai dar uma senhora de uma bronca em todo mundo. Ele diz alguma coisa parecida com isso. Olha, vocês não entenderam, vocês estão comigo por causa do pão, vocês estão comigo por causa do milagre, vocês estão comigo por causa dos sinais, e vocês não entenderam. Eu não vim formar uma padaria, não, eu não vim para alimentar a carne de vocês, vocês não entenderam, vão embora. E ele despede a multidão, ele repreende a multidão, ele expulsa aquela multidão que vai assustada. E ainda, na mesma hora, ele olha para os discípulos, ele diz: e vocês, não vão embora também? É quando Pedro diz uma coisa que acalmou ali os ânimos. Ele diz assim: mestre, mas para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, Pedro soube reconhecer e valorizar aquele momento que ele estava ali com Jesus. E o mesmo deve acontecer conosco. A gente deve servir ao Senhor com toda a alegria, com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso coração. Eu estou tendo um pequeno probleminha aqui. Deixa eu abrindo o iPad, que ele vai me ajudar a continuar a aula, que o sistema está travando aqui. Mas é isso, queridos, é servir a Deus com toda a alma, de todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Amém? Então, agora que você já sabe o que é um discípulo, vamos lá, a continuação de uma aula. Ó. Quem pode ser discípulo de Cristo? E olha o que diz o texto sagrado. Deixa eu colocar aqui para você. Ó. Aquele que ama verdadeiramente a Deus, esse é que pode ser discípulo de Jesus. E o que é amar a Deus verdadeiramente? A Bíblia responde. A Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, de todo o teu coração, com todas as suas forças. Esse é o que ama a Deus verdadeiramente. E Jesus respondeu, ó, João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele e faremos nele morada. Então, o discípulo ele tem que aprender a amar verdadeiramente a Deus. Quem é que pode ser discípulo de Cristo? Aquele que nega a si mesmo conscientemente. Ó. Aqui, ó, é uma decisão. Eu não vou fazer a minha vontade. Eu não vou ficar fazendo o que eu quero. Eu vou seguir a vontade do meu Senhor. Eu vou fazer e eu vou cumprir a vontade do Senhor. Olha o versículo, ó. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não interessa se você quer, se você não quer, se você gosta, se você não gosta, tratando exatamente disso. Negue-se a si mesmo. E aí, não interessa se está chovendo, se está doendo, se você está cansado, se você chorou hoje, se você está triste, se você está desanimado. Negue a sua cruz e siga-me. Negar e seguir. Ele é maravilhoso. Assim você vai ser um excelente discípulo de cruz. O discípulo é aquele que toma voluntariamente a cruz do Senhor. Olha o que Jesus disse. Se alguém quiser acompanhar-me, tome diariamente, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois, olha isso é muito forte. Tanta gente se relacionando com Jesus, querendo ganhar a vida.
Tanta gente indo para a igreja para ganhar a vida, para receber bênção, para ser abençoado, blá, blá, por interesse. Mas olha o que Jesus está dizendo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Bom demais, bom demais. Oh Senhor, o Senhor é maravilhoso. Quem pode ser discípulo? Aquele que ama. Olha o que Jesus diz. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, vocês devem amar aos outros. Como com isto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixa eu fazer contigo uma pequena observação, mas muito importante. No primeiro estágio, no estágio de membro, no estágio de povo, a ordem não é essa. A ordem é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então, amar o próximo como a ti mesmo. É isso o que é requerido do povo. Mas aqui, aos discípulos, a você, discípulo, Jesus fala outra coisa. Aqui Jesus não disse mais amar o próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus aumentou o peso, Jesus aumentou a força da expressão. E Jesus disse: amem uns aos outros como eu vos amei. E responde aí para você, como é que Jesus te amou? Não é mais amar como a si mesmo, porque tem gente que não se ama. Todo mundo sabe, por exemplo, que cigarro faz mal, mas quantas pessoas você conhece que fumam? Todo mundo sabe que o álcool faz mal, mas quantas pessoas você conhece que são viciadas no álcool? Então, a pessoa, ela sabe que é mal, e mesmo assim ela faz, porque ela não se ama suficientemente. Agora, como que uma pessoa que faz mal para ela vai ter um modelo de amor ao próximo? Que é isso? Difícil, não é? Mas aos discípulos ele diz: você deve amar como eu vos amei. E Jesus entregou a vida pela igreja. Jesus não olhou se era longe, se era perto, se estava cedo, se estava de noite, se ia doer, se ia sofrer. Ele simplesmente amou. E ele está dizendo que você deve amá-lo como ele vos amou. Quem é que pode ser discípulo de Cristo? Aquele que espontaneamente dá fruto. Fruto. Querido, você tem que ter essa preocupação de frutificar. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Observe que Jesus não diz que deis fruto, não, Jesus diz que deis muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Que você seja esse discípulo que dá muito fruto para a glória de Deus. Um discípulo precisa aprender a obedecer. Quando tomamos a decisão de seguir a Jesus, tornamo-nos discípulos dele. Devemos saber que tal decisão traz consigo uma série de implicações, resultados da atuação poderosa do Espírito Santo em nossa vida. Oh, meu Deus, que essa atuação seja maravilhosa. Obediência. O que é obediência? Obediência é o ato de submissão à vontade de outrem. Dá a entender que para obedecer é preciso reconhecer que existe uma autoridade que será objeto dessa obediência. Em nosso caso, a autoridade é o Senhor Jesus. Eu obedeço porque eu reconheço a autoridade do Senhor sobre a minha vida. A verdadeira obediência não é um ato cego e isolado, mas uma atitude interior de submissão. Essa submissão é consciente, voluntária
e espontânea. Aqui na minha mente, eu decido obedecer, eu decido seguir, eu decido fazer, eu decido servir. É consciente, consciente. Eu decido largar tudo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Voluntária, porque ninguém me obrigou a isso, e espontânea. Oh, meu Pai, que Deus faça de nós discípulos seus, discípulos que com amor servem ao Senhor. A obediência é um elemento fundamental na caminhada com Jesus. Não existe possibilidade de discipulado sem obediência. Aquele que diz, olha Jesus falando, ó, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os meus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Para não ser mentiroso, tem que obedecer, tem que obedecer, tem que andar nos mandamentos. Amém? O verdadeiro discípulo obedece em função do prazer que tem em Deus e se submete inteiramente a Ele, de maneira plena. Ele tem prazer em fazer a vontade do Senhor. Obedece com prazer, porque obedecer a Deus é um prazer. Quem caminha com Cristo não sente dificuldade em obedecer. Eu ouvi uma vez uma pessoa, ele dizendo assim, mas é tão difícil, para mim é tão difícil algumas coisas, por exemplo, o dízimo, eu tenho dificuldade em entregar o dízimo, eu tenho dificuldade em entregar a oferta, eu tenho dificuldade em abrir mão de algumas coisas. É porque o caráter do discípulo ainda não foi formado em você. É porque o caráter de obediência ainda não foi formado em você. Ore, peça para Deus que faça de você um discípulo obediente, que obedece ao Senhor com prazer e por prazer. A diferença principal entre o discípulo autêntico e o falso é que o discípulo falso pretende, ou ele diz que ele pretende, um dia, uma hora, quem sabe, ele vai fazer, ele vai começar. Agora, o discípulo verdadeiro, ele não pretende, não, ele prefere obedecer, ele prefere entregar, ele serve ao Senhor com alegria, porque é uma escolha dele. Ele não vai deixar para amanhã, ele não vai ficar reclamando, ele não vai ficar chorando, ele não vai ficar murmurando. Não. Ele prefere obedecer ao Senhor. O discípulo ocupa sua mente com pensamentos em Deus e nos outros, em como salvá-los da condenação eterna. O discípulo, ele não está pensando só nele. Ele vê a pessoa sofrendo, ele já começa a imaginar assim, como que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer por essa pessoa? Como é que eu posso ajudar essa pessoa a sair desse estado de sofrimento? Como que eu posso ajudar essa pessoa a conquistar a tão sonhada vida eterna? Como que eu posso fazer, o que eu posso fazer para que essa pessoa tenha de fato um encontro com Deus? Então veja que essa afirmação que é muito importante. A diferença principal entre o discípulo autêntico e o discípulo falso é que o autêntico prefere obedecer e o falso pretende obedecer. Ele diz assim, quem sabe um dia, quem sabe uma hora, quem sabe em um outro tempo eu vou fazer, eu vou servir a Deus um dia. E a questão é que na maioria das vezes esse dia nunca chega, não é? Então, foi isso, querido. Queria tratar com você a respeito do discípulo de Jesus. Ore para que o Senhor te capacite, ore para que o Senhor te dê unção, ore para que o Espírito Santo seja contigo, de maneira que você seja um verdadeiro discípulo de Cristo, de maneira que
você seja um discípulo autêntico do Senhor. Amém? Na próxima aula, nós vamos tratar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Espero que tenha sido bom para você. Para mim foi um prazer muito grande estarmos juntos aqui. O desejo é servir ao Senhor e abençoar para que você possa servir ao Senhor cada dia mais, com mais alegria, com mais prazer, com mais saúde. Desejo que Deus abençoe sua casa e a sua família. Posso orar por você? Meu Pai, em nome de Jesus eu oro por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que o Senhor trouxe para que passássemos juntos esse tempo. Ó Deus, eu peço que em nome de Jesus, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia se manifestem na vida dessa pessoa. Guarda, protege, que o teu Espírito Santo venha trabalhar de maneira que o caráter de Cristo seja formado em nós, em nome do Senhor Jesus. Peço que o Senhor multiplique em grande multiplicação o número daqueles que servem ao Senhor. Amém? Um forte abraço. Foi para mim uma honra muito grande, um prazer muito grande. Eu faço isso com muita alegria, porque servir a Deus é um prazer. Até já, até a próxima aula, até a segunda aula, em nome